Boa noite. Então, aí, pessoal, vou deixar essa aula gravada aí, né? Vou abordar aí essa SAP 1. Só antes de mais nada, pessoal, deixa eu me apresentar aí, né? Meu nome é Anderson, estou no lugar aí do tutor Everton, né? Infelizmente, aí ele saiu aí do sistema, né? Do EAD. Então, pessoal, vou acompanhar vocês aí, né? Espero aí poder ajudá-los da melhor forma. Caso tenham alguma dúvida, pessoal, questionamento, podem me procurar, ok? Então, estou sempre à disposição aí. Pode mandar mensagem quando é a hora que vocês quiserem aí, bom? E espero aí que essa última etapa de vocês aí seja a melhor possível, né? E que a gente possa concluir essa caminhada aí com sucesso, né? Então, pessoal, eu não sei onde o Everton parou exatamente aqui, né? Mas eu vou fazer um apanhado geral. Então, desde a primeira situação de aprendizagem, né? Das primeiros sábados até a última, abordamos assuntos pertinentes a cada um deles, certo? Hoje eu vou falar da situação de aprendizagem 1, contexto 1, atividade 1. Vamos lá, só antes de prosseguir, pessoal, vou passar um vídeo aqui, motivacional da indústria, ok? Aí, logo após, vou iniciar a aula aí. Processos mecânicos estão sempre ao nosso redor. De um simples tijolo nas nossas casas aos meios de transporte, como bicicletas, carros, aviões, o nosso entorno é resultado de processos de fabricação mecânica. E vale lembrar que as máquinas responsáveis por essa produção também são fruto da fabricação mecânica. Não é à toa que profissionais envolvidos nesse ciclo podem trilhar múltiplos caminhos, como pesquisa de tecnologias, execução de projetos e gerenciamento de manutenção. Os tecnólogos em fabricação mecânica são profissionais com graduação de nível superior que podem atuar numa ampla gama de empresas. Metalúrgicas, siderúrgicas, montadoras, indústrias de itens variados e ainda no setor de serviços e instituições de pesquisa e de ensino. Considerados mais versáteis tecnólogos, esses profissionais estão envolvidos em todas as etapas da fabricação mecânica e devem ter visão abrangente, levando em conta questões como meio ambiente e segurança do trabalho. E aí, se identificou com o universo da fabricação mecânica? Se automação, robótica e novas tecnologias são temas que instigam você, a graduação tecnológica em fabricação mecânica pode ser o caminho ideal. Só não deixe de procurar uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Combinado? O que mais me atraiu no curso de tecnologia é justamente poder entender o processo de criação de um produto. Eu consigo gerenciar um produto do início até o seu final. Aqui é por onde o material vai passar. Isso. Certo? Exatamente. É o diâmetro do canhão ali, da ponta do canhão. A largura da parede aqui é 1 milímetro. A largura de parede é 1 milímetro e aqui é 1,43. Também tem um software que a gente usa de desenho, baseado no que a gente precisa, nas medidas que a gente já tinha, que eram as medidas da torneira, a gente começa a desenhar, desenvolver o produto. Que é o produto final. Hoje em dia, tudo que a gente faz, a maior parte dos seus produtos ao seu redor, tem um material plástico nisso, entende? Então, acredito que isso tende a crescer. É mesmo uma área dinâmica, que exige versatilidade e criatividade por parte do profissional. Mas isso a gente já viu que os alunos do Senai têm de sobra. A empresa Âncora produz aqui em São Paulo sistemas de fixação,
fundamentais para o setor da construção civil. Você vai ver já já a atuação do tecnólogo em fabricação mecânica nesse desenvolvimento. Mas antes, vamos fazer uma breve viagem ao futuro da indústria de fabricação mecânica. Diversos dispositivos poderão atuar tanto sozinhos como em conjunto com outros controladores. Parece complexo, mas o conceito é justamente simplificar e distribuir inteligência. Isso significa que cada componente de um sistema mecânico será responsável pela gestão de parte do processo e, ao mesmo tempo, poderá atuar com outros dispositivos para otimizar toda a produção. Por trás dessa proposta está o conceito de divisão de energia e de memória de processamento. As redes de informações serão fundamentais nessa proposta, assim como dispositivos de segurança. Os mais tradicionais na fabricação mecânica, como cortinas de luz, tapetes e travas, continuarão a existir, mas as peças utilizadas serão menores e mais integradas ao design das máquinas. Essas tecnologias abrem 1000 possibilidades para a fabricação do futuro e terão um forte impacto em tudo aquilo que consumimos. Podemos aguardar por produtos mais funcionais, eficientes, com mais durabilidade e menor custo. Só resta aguardar, que a evolução está por conta dos profissionais da fabricação mecânica. Hoje descobrimos que o campo da fabricação mecânica é um universo a se explorar. Afinal, o processo está presente em diversas utilidades do mundo contemporâneo. Vimos também que essa é uma profissão bastante versátil e que está presente em todas as atividades industriais. Nos vemos no próximo programa com mais uma profissão que tem tudo a ver com os dias atuais. Pessoal, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui, né, a tela novamente. Então, aqui eu tenho a situação de aprendizagem 1, contexto 1, atividade 1, né? Então, vamos entender aqui o contexto e ver o que se pede, né? Então, o senhor Nagayama, proprietário da Siriema, né, está fechando, então, um contrato de serviço de manutenção para equipamentos com o senhor Rui, proprietário da Cetameides, empresa do ramo petroquímico. Senhor Nagayama, esse redutor RD05102 está travando constantemente. Veja só, todas as manutenções pelas quais já passou. Bom, o senhor Rui, temos o maior prazer em atender. Entre o diagnóstico e o ajuste, sua peça estará pronta em 10 dias. 10 dias, senhor Nagayama, não posso esperar tanto. Meu prazo máximo é de 5 dias. Sem esta peça, você também terá uma drástica redução na sua produção. Entendo, posso tentar reduzir esse prazo, mas antes preciso conversar com o técnico. Assim que tivermos uma redução, estaremos em contato. Pode expedir do proprietário da Cetamir, o senhor Naga logo convoca seu técnico e Yuri explana a demanda. Olá, Yuri, precisamos nos reunir, surgiu uma emergência. O senhor Rui da Cetamir, então após analisar o equipamento, identificar um problema no rolamento, Yuri abriu uma ordem de serviço em caráter de urgência, registrando a necessidade de utilização de equipamento da oficina para abrir o redutor e mão de obra, e a hora homem aumentada. Entretanto, o senhor Nagayama fica apreensivo para realizar o plano de manutenção em um prazo tão curto. Não faremos isso. Como faremos isso, Yuri? Não podemos perder um cliente tão bom quanto a Cetameides. Bom, senhor Nagayama, o que precisamos é organização, um cronograma e um funcionário rápido para desmontar, lubrificar e montar o equipamento. Então, a atividade 1, né, o Yuri elaborou o plano de manutenção, considerando então o número disponível de colaboradores da oficina, as máquinas necessárias para o trabalho e as respectivas ferramentas, observando ainda os custos envolvidos. Então, agora, considerando estudos realizados no livro didático, a aula presencial sobre Project e os passos detalhados abaixo, ajude o Yuri a averiguar se há a possibilidade de atender o cliente no tempo estabelecido. Então, vocês vão justificar sua resposta através de uma rede PERTS CPM apontando um caminho crítico. Você pode estar utilizando esse próprio arquivo aqui de Word para fazer a resposta, certo, pessoal? Pode estar fazendo manual também, né? Tirando uma foto, digitalizando e enviando também, né? E também pode fazer aqui mesmo, tudo à mão também, né? Pode fazer numa folha tipo caderno sem problema. Bom, pessoal, então essa situação de aprendizagem aqui é algo também que vai ser que é bem corriqueiro aí. Para quem já trabalha, né? Sabe que isso aí é corriqueiro. Para quem nunca trabalhou, né, pessoal? Isso vai ser uma situação muito, mas muito também
vai ocorrer muito, né? Ela não é constante, né? Porque tem uns planejamentos de manutenção, mas sempre vai ter uma parte crítica, uma máquina crítica, né? E principalmente com relação à manutenção, né? Não nesse caso aí, que é uma máquina que precisa, que ela é vital para a produção, né? Ou seja, se ela vier falhar e eu não tiver um tempo hábil para poder colocar ela em funcionamento, eu posso ter uma redução drástica de produção. E isso deve ser evitado, né? Então, por isso que para atender um cliente num prazo tão apertado e rápido, com assertividade, com eficiência, né? E com uma solução pronta, então a gente usa algumas ferramentas. A que eu vou falar hoje chama de PERT-CPM, ou método caminho crítico, né? O que que é isso? A gente vê todas as possibilidades possíveis, né? É uma possibilidade, vamos dizer assim, da uma via mais otimista entre e a mais pessimista e as intermediárias, para ver assim, qual que é o caminho crítico, qual que é aquele que me deixa com aquele que eu posso fazer em menos tempo e aquele que, mesmo considerando o caminho mais crítico, mais trabalhoso, vai me dar o maior tempo, né? Eu preciso ver isso para verificar todas as possibilidades, justamente para poder controlar, principalmente, não controlar o tempo, mas controlar a execução da manutenção, né? Para evitar, então, que eu me perca no tempo, né? Justamente para eu poder conseguir controlar isso, né? A minha manutenção. Vamos lá. Então, vamos iniciar aí, pessoal. Bom, então a gente precisa fazer um gerenciamento, né, do tempo do projeto. Então a gente faz isso estimando a duração de cada tarefa, né? Então vamos supor ali, né? Então para toda tarefa a gente tem que fazer essa estimação, né? Todo projeto, né? Os projetos são constituídos de passo a passo, né? Então cada passo obviamente vai ter uma duração, né? Uma duração correspondente. Uns podem levar menor tempo, outros levam maior tempo, enfim, vai variar, né? Vai variar da complexidade do meu projeto, né? Então, para que seja possível elaborar esse cronograma de acompanhamento desses prazos, tanto das atividades, então, quanto o projeto como um todo, né? Por isso que eu faço essa estimação de duração das tarefas, para elaborar melhor, de forma mais precisa e assertiva, o meu cronograma. Então, a rede PERT, né, que é o Program Evaluation and Review, que é um programa de avaliação e revisão. E foi um programa desenvolvido pela Marinha dos Estados Unidos na década de 50. E justamente era o objetivo, né, era auxiliar o gerenciamento de projetos complexos, né? Então a gente estava ali nessa época, mais ou menos na segunda revolução industrial, então os processos já estavam mais automatizados e os projetos estavam ficando então, mais complexos, né? Ou seja, mais tarefas, fazer um maior número de tarefas com maior complexidade e obviamente no menor tempo, né? E com esse boom da indústria na época, a gente precisava fazer tudo com o tempo otimizado, né, e com os recursos otimizados. Então, era necessário gerenciar melhor esses meus projetos. Então, a Marinha criou, né, a Marinha Americana criou essa rede PERT, né. E o CPM, né, que é conhecido como método do caminho crítico, justamente ele visa isso, achar aquele caminho que é mais crítico para aquele determinado projeto, né. Vamos dizer assim, aquela visão pessimista, né. Então, por exemplo, eu tenho aí, né, um projeto de uma atividade aí, eu codifico ela com nomes, com uma letra, por exemplo, o código A aqui, ó, eu tenho uma modelagem tridimensional do molde completo. O código B aqui, então, é uma outra tarefa, é a elaboração do desenho de conjunto de molde. A atividade aí com o código C, então, é a elaboração do desenho das placas base superior e inferior. Outra atividade com código D é a elaboração do desenho da placa P1. Atividade com código E, elaboração do desenho da placa P2. Atividade com código F, elaboração do desenho da placa suporte. E atividade com código G, elaboração do desenho da placa e contra a placa extratora. E o código H, atividade com código H, elaboração do desenho dos acessórios do molde. E a atividade com código I, entrega da documentação final para comentário de aprovação, né? Então eu preciso. Bom, levantando essas minhas atividades no meu projeto, então vai ser necessário verificar suas respectivas dependências, ou seja, qual atividade aí que precisa ser finalizada para uma outra possa ser então iniciada, né? Qual uma tem uma dependência com a outra de início e fim, né?
E nessa segunda, então, aqui, né, pessoal, essa segunda tabela é justamente a atividade, qual a dependência que ela tem e a sua duração. Por exemplo, a atividade B, que eu preciso da atividade A pronta, e ela é feita em 17 horas. A primeira atividade, que é a A, né, obviamente ela é a primeira, então não vai ter nenhuma dependência relativa a ela, e ela tem uma duração aí de 33 horas. A atividade C depende da atividade A, obviamente, e ela tem uma duração de 4 horas, e assim por diante, né? Por exemplo, algumas delas não vai precisar, por exemplo, a F aqui, ó, ela não tem nenhuma dependência com nenhuma tarefa anterior, então ela pode ser feita de forma paralela, né? Já que ela não depende de outros, então ela leva 4 horas. A G depende da F, a H depende da B, então assim por diante, né? E aí depende então da C, da E, da G e H, né? Ou seja, essa pode ser considerada então a última tarefa a ser feita, né? Que ela tem o maior número de dependências, né? Como eu falei, né, as atividades A e F elas não vai depender das outras atividades. Já a atividade B vai necessitar da atividade A seja finalizada para que ela então possa ser inicializada. E na terceira e última coluna, né, pessoal? Então é quantas horas aí para minha atividade ficar pronta. Então isso aí é estimado, obviamente a gente faz uma estimativa um pouco grosseira, não é precisa, a gente também coloca alguns fatores de segurança, como um tempo a mais para justamente poder ter melhor um ajuste, um parâmetro aí de gerenciamento. Então agora, né, pessoal, a gente sabe quais as atividades é composto nosso projeto, bem como as respectivas dependências, né, e durações. Podemos então construir o diagrama de rede do projeto, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a minha atividade 1 aí, né, que é a 0, eu tenho então a atividade A, que leva 33 horas, né? Então vem a segunda atividade em 33 horas, eu posso fazer a atividade B. Então, com isso eu consigo fazer o meu diagrama de rede de projeto, né? Então aqui, ó, então a B, para B então tem 50 horas. Então aqui, ó, eu somo, ó. Então aqui é 0 com 33, aqui vai ser 33, aqui vai ser 17, então agora vai ser 50, né? Então aqui eu faço uma numeração, ok? Então a gente observa no diagrama de rede do projeto as interações das atividades representadas pelas setas e os nós representados pelos círculos. Então os nós vão indicar em que momento as atividades começam e terminam, né? Então conforme indicado na tabela, então aqui a atividade A ela leva 33 horas para ser feita, né? Então aqui, por exemplo, da primeira atividade para a segunda, então aqui vamos passar 33 horas. Da segunda para a terceira aqui, ó, que é a número 5, vamos ser 17, então 33 com 17 dá 50. Aqui, ó, dessa para cá vai ser então a atividade D, 9 horas, então 33 com 9, 42, né? A quarta aqui, então ela não tem nenhuma, que é aquela atividade F, né? Estão vendo que a A e a F não precisam de nenhuma para ser feita, então aqui eu posso fazer ela de forma paralela. Então a de número 4 aqui, ó, então já tem 4 horas, e aqui então, a que é 5 vai ser 63, assim por diante, né? E a gente vai linkando as dependências até a tarefa aí, que é a última a ser feita, então tem aqui o número total de horas para ser feito esse projeto, né? Então, quando houver dependência entre as atividades, a gente vai poder visualizar no diagrama de rede que o nó de término de uma atividade será o nó de início da outra. Então, a gente verifica, por exemplo, que o nó 2, né, representa o término de A e o início de B. Então, sendo assim, B depende de A, né? E os nós apresentados na figura, então, vão possuir 3 campos de procedimento. Então, primeiro, encontra-se o número de identificação do nó, que é essa parte superior, definido durante a elaboração da rede. E os números são definidos em ordem crescente, da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Então, além do número de identificação do nó, há também mais 2 campos. Então, um à esquerda, no qual é informado o tempo mais cedo possível que deve ser iniciada a atividade que parte do nó. Vamos dizer assim, é aquela visão mais otimista. E aqui da direita é o qual é indicado o tempo mais tarde possível que deve ser iniciada a atividade, para que não haja atraso no projeto. Ou seja, é aquela visão mais pessimista, né? Ou o tempo mais dilatado. Então, eu tenho aquela sempre visão mais pessimista, ou mais otimista e a mais pessimista, né? Então, assim é composto o meu nó do meu diagrama de projeto e de rede de projeto.
Bom, então, além das atividades, né, pessoal, o diagrama de rede também informa suas respectivas durações, que vai permitir, então, a identificação da duração total do projeto, né? Então, vocês vão perceber na mesa aqui, ó, que vai sendo cumulativo até chegar ao tempo final aqui, né? Então, o caminho que possui a maior duração é definido como caminho crítico, né? Ou seja, aquele que determina o maior caminho que é aqui, no caso aqui, ó, vamos ver aqui, ó, pode ser esse 1, 2 aqui, ó, que é A, B, ó, A, pode olhar aqui, ó, pode ser então o caminho, ó, perdão, A, B, H, I, ó, então o maior caminho aqui, ó, é A, B, H, I, ó, que vai dar o caminho mais crítico com o maior tempo, né? Então, por exemplo, né, esse caminho que possui uma duração, ele é definido, então, como um caminho crítico. Então, uma vez que ele não possui folga, e caso haja atraso em qualquer atividade que compõe esse caminho, vai haver atraso no projeto como um todo. E os demais caminhos, né, considerados não críticos, vão possuir folgas que possibilitam, então, certo atraso nas atividades que compõem o caminho, sem necessariamente impactar diretamente o prazo do projeto. Então, o meu caminho crítico nessa rede aqui, ó, é justamente o caminho ABHI, ó. Então, ABHI, que justamente vai dar a duração de 65 horas. Então, aqui, ó, ele vai me dar, se eu pegar, então, aqui, ó, 65 menos 2, menos 13, menos 17, menos 33, ó, que pega aqui, ó, 65 menos 2, menos 13, menos 17, menos 33, ó, vai dar 0 horas, ou seja, e ele é realmente um caminho que não vai me dar folga nenhuma. Ele vai ser aquele prazo que vai me dar, se eu determinei uma duração de realmente 65 horas, esse é o meu caminho mais crítico. O ACI aqui, ó, ele tem uma duração de 39 horas. Então, vamos lá. Ó. Então, ACI, ó, vai ser 39, né? Então, é 33 com mais 4, 37 com mais 2, 39. Então, 65 menos 2, menos 4, menos 33 vai dar 26 horas de folga para esse caminho, né? O outro caminho que é um pouco mais longo, que é o ADEI, então aqui, ó, ADEI, ó, ele vai dar, então, 52 horas, né? Então, 33, 42, 50, 52. E eu vou diminuindo, ó, 65, menos 2, menos 8, menos 9, menos 33. Esse vai me dar 13 horas de folga. E o caminho que vai me dar mais folga é o FGI, que vai dar uma duração de 11 horas, diminuindo seus caminhos aqui, ó, que é o FGI, vai dar 65 menos 2, menos 5, menos 4. Vai dar justamente 54 horas de folga, né? Então, cada um aqui eu vejo qual é a sua criticidade. E o que vai me dar menos folga, obviamente, é o considerado o caminho crítico, né? Ok, pessoal? Bom, então é isso aí. Vou finalizando por hoje, ok? Caso tenha alguma dúvida ou algum questionamento, pessoal, não deixe de procurar, ok? Tô aqui para ajudar vocês no que for necessário, no que for preciso. Então, vou desejar então a todos aí uma boa noite. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.